Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a confecção de 6 coroas em dissilicato de lítio. 6 coroas em cerâmicas utilizando dissilicato de lítio com a técnica de cutback. Eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária. Seja bem-vindo ao nosso canal TPDs do Futuro. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, que assim sempre que eu postar conteúdo aqui no canal você vai receber a notificação aí. Então, vou fazer 6 coroas. Aqui está o caso que eu já injetei as coroas e já foi feita uma prova prévia desse trabalho, já foi feito na técnica de prensagem. Aqui eu injetei com a pastilha MT-A1. Essa pastilha é a pastilha MT-A1 da GC, a Licepress MT-A1. E como já provou, está tudo certo o tamanho, foi feito pequenas observações no consultório para fazer algumas mudancinhas de detalhes, assim, de textura, aumentar um pouquinho o comprimento aqui da borda do incisivo, mudar um pouquinho a forma, pequenos detalhes. Como a proposta é fazer com uma técnica de cutback, então isso me permite fazer esses ajustes agora por acréscimo com esmalte. O cutback, para quem não sabe, né, esse termo cutback é redução, reduzir uma parte. Então, no caso aqui eu vou reduzir uma parte vestibular na incisal e na vestibular aqui das coroas, essa parte é referente ao esmalte. Então imagina que os dentes aqui na vestibular, eles têm em média na região incisal até meio milímetro de esmalte no terço médio e chegando à cervical com a média de 0,3 do milímetro de espessura de esmalte e o restante é dentina. Considerando que essa parte aqui do dente que nós injetamos, essas coroas em silicato, elas serão apenas a dentina. Então eu vou fazer uma redução para que eu possa aplicar o esmalte. E por baixo desse esmalte eu vou fazer uma caracterização interna com o material da GC, que é o lustre peixe. É uma cerâmica em pasta que permite uma cromatização aqui dessa dentina e sobre ela estratificar um esmalte. Isso é muito interessante porque se eu quero fazer áreas de absorção de luz na região incisal, aumentar o valor internamente das coroas numa área de reflexão de luz, ou fazer uma cromatização na cervical, evidenciar mamelos, colocar efeito nas coroas internamente, esse material lustre peixe que eu vou apresentar para vocês logo mais, ele nos permite fazer essas caracterizações internas e externas também, intrínseca e extrínseca. Então, dessa forma, a técnica de cutback com a caracterização intrínseca faz com que o laminado fique mais natural, a dinâmica da luz aqui, a reflexão de luz, a absorção de luz, os efeitos de opalescentes, fica mais interessantes, assim, fica mais próximo do dente natural. Então, como ela é uma pastilha MT, até eu poderia fazer aqui uma pintura, uma caracterização externa e fazer o glazer nas coroas. Porém, na busca de um trabalho mais natural, de uma impressão de mais profundidade, com áreas de transparência, por isso que isso nos permite lançar mão dessa técnica de cutback, que é redução, reduzir uma parte, né, no caso da coroa, fazer essa caracterização interna e depois aplicar o esmalte. Então, considerando que eu vou fazer uma redução aqui na borda incisal de aproximadamente meio milímetro. Essas coroas, se vocês observarem, eu vou traçar aqui uma linha aqui na borda incisal, para vocês observarem um detalhe muito importante. Essa borda incisal, a espessura dessa borda incisal, ó, no sentido vestíbulo-lingual, nesse caso aqui, por exemplo, ela tem em média meio milímetro de espessura, no sentido vestíbulo-lingual. Meio milímetro não, ela tem em média 1 milímetro de espessura. Considerando que eu vou tirar meio milímetro para aplicar o esmalte, eu vou ficar com a metade dessa borda, ela vai ficar bem fininha. Essa outra metade eu vou fazer a aplicação do esmalte. E também isso me permite também até fazer um desgaste e fazer um acréscimo de transparência, fazer uma borda livre, para que eu tenha uma passagem de luz mais efetiva e tal. Se eu, no caso, de acordo com o planejamento, a necessidade,
eu precisar fazer uma redução no comprimento aqui dessa dentina de meio milímetro ou até de 1 milímetro para ter uma borda transparente mais, vamos dizer assim, mais evidente, então eu posso fazer essa redução. E a intenção dessa redução já é anatomizar essa parte dessa estrutura como dentina, já fazer o desenho aqui, o recorte dessa estrutura, já esculpindo esculpindo os lóbulos ali, a área de absorção de luz. Eu vou efetuar esse desgaste agora para que vocês possam observar como que eu faço esse desgaste do cutback. Alguns alunos já me perguntaram, como que é o cutback, o que significa cutback, como que eu faço, qual é o critério para se fazer. Então, o critério que eu uso é sempre esculpir as peças de forma que ela fique igual ou próxima do resultado final. De preferência que faça uma prova desse trabalho antes, no caso se for laminado, se for coroas, para observar a adaptação, ponto de contato, comprimento, tá tudo bem? Beleza, então é só copiar aquilo que já foi feito, fazer uma redução e copiar. Caso contrário, pode já fazer direto no laboratório. Em muitos casos, quando está bem planejado, assim eu já faço direto. Outros casos eu prefiro provar. Levo para o consultório, o dentista prova, tudo bem, fotografa. Se ele gostou da forma, se está tudo bem, aí eu dou continuidade. E um detalhe importante também que ajuda bastante é confeccionar uma muralha de silicone para guiar durante esse desgaste. Então essa é uma muralha oclusal e palatina. E, inclusive até fiz aqui algumas orientações, essas linhas de orientações aqui, para me guiar aqui com o eixo axial dos dentes. Posso desenhar aqui nessa muralha também o posicionamento e a inclinação do sulco de desenvolvimento. Isso também ajuda bastante. Eu posso também fazer uma linha vertical, me guiando aqui o eixo axial dos dentes, para que a gente possa fazer uma análise de inclinação. Tem outras observações também que eu posso estar orientando aqui a linha de brilho. Então, existem várias técnicas que essa muralha ela ajuda bastante nesse sentido. Então, sempre que nós formos fazer uma escultura de borda em sisal, se tiver uma muralha para nos orientar, isso aumenta bastante a precisão do resultado final e também facilita a aplicação, facilita a estratificação do esmalte e das caracterizações das camadas internas. Então vamos lá. Para fazer esse desgaste aqui, eu vou usar essa pedra. Inicialmente eu vou usar essa pedra, uma pedra cone invertida, que ela tem um corte relativamente macio, uma pedra de corte médio. E eu vou fazer uma redução aqui, como eu quero uma pequena borda livre aqui de meio milímetro de transparência, eu vou fazer um desgaste um pouco maior que meio milímetro no sentido vestíbulo lingual, fazendo uma inclinação dessa peça para a palatina. Vou preservar um pouquinho a borda palatina, como eu já tenho a intenção de aumentar um pouquinho também, meio milímetro no comprimento, então isso aí já vai me dar uma área de transparência aí na borda incisal. E outro detalhe importante aqui no desgaste é efetuar o desgaste, por exemplo, em um incisivo central e manter o outro como referência, que assim é possível analisar o quanto foi desgastado. Existem outros recursos também de se fazer uma muralha vestibular para analisar o quanto foi desgastado no volume vestibular das coroas ou facetas, no caso. Mas é importante a gente ter em mente essa ideia. Imagina que nós vamos fazer aqui uma faceta, sobre essa coroa eu vou fazer uma faceta de esmalte. Então, vou fazer um desgaste de aproximadamente meio milímetro na borda incisal, terço médio, e reduzindo ele para cervical. Então, vamos lá. Só colocar uma máscara aqui. E até uma lupa aqui para enxergar melhor aqui os detalhes desse desgaste. Durante o desgaste aqui do silicato, para evitar um pouco o aquecimento da peça, é importante que esse desgaste seja assim intermitente, ó. Sempre fazendo um desgaste intermitente. Tentar fazer um desgaste único, assim, de uma vez. O de silicato para a cerâmica, de modo geral,
gente tem que fazer pouca pressão aqui com o instrumento rotatório, porque se fizer uma pressão muito forte aqui, durante o desgaste, vai gerar trincas no material, né, na cerâmica, pode comprometer o trabalho. Então, eu prefiro fazer um desgaste assim, mais intermitente, para que ele possa ir refrigerando também. Então, observando aqui pela vestibular, a gente consegue observar que eu fiz uma redução da metade da borda, ou seja, de meio milímetro aqui. Vou riscar aqui novamente. Então assim eu fiz um desgaste aqui, ó, da metade da borda, no sentido vestíbulo lingual. E essa metade é onde eu vou aplicar o esmalte. Embora eu fiz esse desgaste até o terço médio, eu posso utilizar essa técnica de cutback e fazer esse desgaste e fazer essa aplicação de esmalte até esse ponto. Vai ter um resultado interessante, mais de borda incisal. Mas eu prefiro fazer uma caracterização mais em todo o vestibular, como se fosse uma faceta. Então eu vou estender esse desgaste até a cervical. E como vocês já sabem, eu tenho uma aula aqui no canal sobre linhas de brilho, área de absorção de luz e tudo mais. Então, a aula é acabamento e textura, uma aula muito, muito interessante. Então, analisando aqui a linha de brilho desse incisivo central, é importante que esse desgaste ele fique atrás da linha de brilho, ou seja, depois da linha de brilho aqui, por exemplo, eu tenho aqui a aresta de transição, né? Então, esse desgaste da faceta aqui, esse desgaste do cutback, eu vou desgastar essa linha de brilho e vou parar ele aqui na aresta de transição. Vou com o meu desgaste, ou seja, vou aplicar esmalte em toda a vestibular e também na face de absorção de brilho aqui, ó. Isso vai me permitir caracterizar melhor o dente. Então, depois da aresta de transição aqui, onde inicia o ponto de contato, nessa região aqui, eu não vou fazer o desgaste, vou fazer o desgaste até a aresta de linha de brilho. Aliás, até a aresta de transição aqui. A linha de brilho está aqui, eu vou remover, e esse desgaste vai até essa aresta de transição. Dessa forma, eu vou ter esmalte presente na vestibular e também na área de absorção de luz aqui, eu posso trabalhar com outro esmalte de absorção de luz. Isso vai me dar a possibilidade de fazer mais caracterizações. Então, dessa forma, eu vou fazer aqui o desgaste agora dessa área aqui, ó, até a aresta de transição. Toda a face de absorção de luz, eu estou fazendo desgaste nela, para aplicar esmalte nessa face, ó. Então observa que eu mantive aqui, até por questões didáticas, né, para facilitar aqui uma sequência, uma compreensão do desgaste para cutback. Eu fiz o desgaste de toda a área de absorção de luz e até mantive aqui a aresta de linha de brilho aqui. Aqui eu fiz diferente, só para ficar mais didático. Agora eu vou fazer o desgaste nesse outro elemento aqui, no 11, também dessa região aqui,
da área de absorção de luz, para depois eu fazer aqui, aprofundar as regiões de absorção de luz interna, né? Que são o suco de desenvolvimento, e definir os lóbulos. Então é importante marcar aqui, ó, para facilitar o desgaste, é importante marcar onde está a linha de aresta de transição, para o desgaste ser feito até nessa aresta. Então agora eu tenho aqui, ó, um espaço bem grande aqui, um espaço que vai me permitir colocar esmalte tanto numa coroa, na mesial, quanto na outra. E da mesma forma na distal, ó. Toda a área de linha de brilho foi desgastada, toda a área de absorção de luz, essa faixa de absorção de luz, ela foi desgastada. Então assim eu vou poder aplicar esmalte aqui nessa região e até fazer uma caracterização, uma cromatização interna aqui. Agora eu vou fazer aqui a redução do restante da região da bossa do terço médio e cervical. Assim eu consigo manter os elementos da coroa ou da faceta, mesmo fazendo desgaste do putback, mas mantendo as suas características anatômicas, né? Do esmalte depois ter uma dinâmica, o comportamento da luz aqui vai ser bem dinâmico, porque eu estou trabalhando aqui com a dentina de uma forma já estabelecendo a anatomia do dente, né? A anatomia interna da dentina é muito importante, manter essa anatomia interna, né? E aqui eu vou com bastante cuidado aqui na cervical. Eu vou descer com esse esmalte até na borda cervical aqui. Então agora nós já podemos observar a diferença de volume entre as duas coroas. Ó. Eu tenho mais ou menos um desgaste, uma redução no volume vestibular de mais ou menos meio milímetro, e ele vai diminuindo em direção à cervical. Eu tenho um espaço já também estabelecido aqui nas proximais, mas eu mantive aqui, ó, o desenho das arestas de linha de brilho, que eles são correspondentes à posição do lóbulo mesial e distal. Então, dessa forma agora, eu posso fazer um desenho aqui dos lóbulos, e assim eu já fico aqui com uma escultura interna da dentina. Essa parte aqui, ó, do sulco de desenvolvimento já destaca os lóbulos, né? O lóbulo mesial, o lóbulo distal, o lóbulo mediano e o mesial. Então assim eu tenho um desgaste mais controlado, mais planejado. Ó, nota que o 21 tem tá um pouquinho mais de volume, que é o suficiente para estratificar o esmalte aqui. Agora com essa mesma pedra, eu vou fazer aqui, aprofundar o sulco de desenvolvimento, que é o sulco que separa os três lóbulos. Então eu vou criar esse sulco de desenvolvimento, onde eu vou ter um volume maior de esmalte, e eu tenho a possibilidade de fazer uma absorção de luz maior nessa região. Então eu venho aqui com essa broca. Eu gosto dessa broca, que ela é cor invertida, justamente porque ela tem essa área mais fina, que me permite trabalhar assim bem
rápido, né? Forma rápida e precisa até. E ela, como ela não aquece, aliás, ela aquece, mas aquece pouco, assim, né? Não um instrumento que gera muito aquecimento, como um disco diamantado, por exemplo. Eu já tentei fazer isso aqui com um disco diamantado, acaba demorando um pouco mais. E às vezes ele aquece mais e pode até gerar trincas, né? Então essa pedrinha eu acho mais interessante para isso. Ó, observe que com esse desgaste aqui, eu estou mantendo aqui o lóbulo distal, o mediano e o mesial. Agora eu já comecei a remover um pouco de material para criar uma área de transparência nas regiões proximais. Então ali no ponto de contato, eu preferi manter a dentina. Então o meu esmalte ele vai chegar ali na aresta de transição ali, até o ponto de contato. Do ponto de contato para a borda incisal, eu prefiro fazer essa região aqui com esmalte, para que eu possa ter uma janela de transparência aqui para caracterizar essa peça. Então, vocês podem observar que, como eu estou fazendo um dente aqui com formato mais, vamos dizer assim, mais quadrado, né, mais retangular, não é um formato arredondado, porque no caso aqui a forma que foi planejada foi nesse formato aqui de mais quadrado para retangular. Então eu vou manter esses lóbulos mais ou menos na mesma altura. E também o volume vestibular, eu vou fazer ele mais plano assim, ó. Se eu fosse fazer um dente com formato mais arredondado, então eu deixaria essa parte interna da dentina também mais arredondada. Mas como eu quero fazer um dente com um aspecto mais quadrado, mais plano, então eu já trabalho a dentina com essa anatomia também, mantendo esse desenho interno. Embora nessa região aqui, mediana, aqui no lóbulo mediano, no lóbulo central aqui, eu estou fazendo ele um pouquinho mais baixo, uma região, uma concavidade, para que eu possa ter um posicionamento aqui de massas de absorção de luz um pouco maior e de repente até posicionar alguns mamelos aqui nessa região entre os lóbulos. Então, às vezes é interessante deixar essa área aqui, esse lóbulo mediano aqui, um pouco mais baixo, com menos volume. A não ser que eu queira um dente com aspecto bem arredondado mesmo, então eu posso deixar até o contrário, ele com um pouquinho mais de volume. Se eu quisesse destacar ele, no caso, então eu faria isso. Agora que eu já fiz o desgaste principal, assim, fiz uma redução do volume para o cutback, só que essa dentina nessa fase, ela está com pouca irregularidade, ela está mais lisa, né? O desgaste dessa broca, dessa pedra, deixa ela mais lisa. Então nessa fase eu prefiro agora, para deixar essa dentina mais irregular, para que eu possa criar alguns vales, né? Algumas estrias aqui que vai promover reflexões difusas da luz na superfície. A luz vai atravessar o esmalte e vai interagir com essa dentina e vai ter uma reflexão difusa em função dos cortes que eu vou fazer, a textura que eu vou fazer nessa dentina. Bom, agora já com o desgaste efetuado aqui com o disco diamantado, esse disco diamantado até não falei com vocês do disco diamantado que eu usei, é um disco normal. Esse é um pouco mais resistente, esse disco, não é tão fininho, flexível, mas é um disco diamantado convencional. E a intenção era fazer esses cortes
né, essas irregularidades na dentina, mas mantendo esse lóbulo mesial e distal aqui, ó, mantendo a inclinação deles e também esse formato vestibular um pouquinho côncavo, para que a gente possa ter uma área de maior absorção de luz. E também nessa região aqui do terço médio, observa que eu deixei um pouco mais de volume, para que eu possa ter uma reflexão de luz um pouco maior, uma área de mais valor aqui pela dentina. Mas o formato em si, eu estou mantendo o formato externo, né? O mesmo formato interno da dentina, eu vou copiar esse formato com o esmalte. Porém, essas depressões, essas estrias é que vai fazer aquela interação da luz, a reflexão difusa, e vai deixar uma anatomia e um comportamento da luz bem interessante. O desenho desses mamelos aqui é bem livre, assim, interpretativo. Se eu quiser fazer mais regular ou menos regular, é importante não deixar eles tão simétricos, né? Observa que eu fiz eles e depois passei o disco, subdividi eles um pouquinho. Se eu quisesse um dente mais arredondado, eu iria, por exemplo, desgastar um pouco aqui na distal, esse aqui, inclinar ele para mesial. De um modo geral, esse lóbulo mesial aqui, ele é um pouquinho mais alto, assim, mais evidente, e os outros dois é um pouco mais baixo. E aí, dependendo do formato, a gente trabalha a inclinação, mas sempre o mesial ele tem um direcionamento assim mais evidente para que a gente possa ter uma reflexão de luz e a linha de brilho ali bem destacada. Agora eu vou iniciar o desgaste aqui do outro incisivo central, mantendo aí o mesmo formato interno da dentina que eu acabei de fazer aqui no 11. Então, só reforçando aqui e revisando, né? Eu tenho aqui a aresta de linha de brilho, onde destaca aqui a presença do lóbulo mesial e distal. Já fiz a redução nos dois sentidos aqui, da área de absorção de luz e de toda a face vestibular, mantendo um volume aproximado com relação ao outro. Agora, vou desenhar aqui. É sempre importante mapear esses desgastes, porque dessa forma, quando eu tiro a coroa aqui, a faceta do modelo, então isso me dá referência para desgastar com mais precisão, assim, sem evitar. Aqui, quanto mais preciso for o desgaste, menos eu vou ter que estar acrescentando cerâmica depois. Se eu desgastar um pouco mais do que devia, ficar descompensada, que a anatomia da dentina, dá para consertar? Dá. É só aplicar a dentina e corrigir. Mas é importante já fazer esse desgaste de forma bem assertiva, né? E o mapeamento ele permite esse acerto, para não ter que estar fazendo uma queima depois lá na frente com dentina só para corrigir essa anatomia da dentina.
Bom, agora analisando aqui a posição dos lóbulos e as áreas de concavidade. Agora eu já observo que eu tenho espaço, e um espaço bem planejado para aplicar aqui, fazer a aplicação da caracterização e também a aplicação do esmalte. Mais uma vez lembrando aqui e observando que a face de contato eu mantive com a dentina. Isso facilita o trabalho, agiliza e também evita black space. Se eu já deixar esse contato ali com a dentina, pode até, certamente evita fazer formação de black space ali próximo da papila. Então isso não vejo necessidade no cutback, na técnica de cutback, de estar aplicando ali esmalte ali na região de ponto de contato. Mas isso é um pouco livre também, né? Se interpretar que precisa de esmalte nessa região, é interessante. O dente natural, ele tem esmalte nessa região, no ponto de contato. Eu prefiro, às vezes, deixar o ponto de contato em dentina para promover aí uma cromatização melhor aqui no ponto de contato, na cervical. Isso destaca um pouco mais a transparência e agiliza um pouco mais o trabalho também. Agora, eu vou fazer o planejamento aqui e o desgaste dos laterais. Vou aqui marcar aqui a linha de brilho do lateral. É sempre importante mapear essa linha de brilho para fazer o desgaste do cutback e também a aresta de transição, porque o esmalte, como eu falei antes, ele vai até a aresta de transição, mantendo a face de contato em dentina. Geralmente no lateral, esse suco de desenvolvimento aqui, a divisão aqui do lóbulo mesial com o lóbulo central aqui do incisivo lateral, esse suco de desenvolvimento ele é um pouco maior e o suco distal ele é um pouquinho menor. Esse lóbulo distal, às vezes dá a impressão de que o lateral ele tem só 2 lóbulos, né? Mas é que às vezes o terceiro é tão pequeno, meio unido ali, o suco, a divisão entre eles é pequena, então dá a impressão de que é só 2. Então às vezes eu faço esse desgaste dessa forma, deixando eles meio unidos, assim, o lóbulo distal e o lóbulo central aqui. Então eu intensifico aqui, ó, o lóbulo mesial. E o distal, o subdesenvolvimento distal, eu deixo ele um pouquinho menor.
Bom, assim eu já finalizei aqui o desgaste dos 4 incisivos, de toda a camada de esmalte que eu vou aplicar aqui no vestibular. Agora eu vou fazer o desgaste aqui dos 2 caninos. Os caninos eu sigo o mesmo padrão. Identifico aqui a aresta de linha de brilho primeiro. Sempre o mesmo formato, né? Utilizando essa sequência fica mais previsível o resultado, né? Então é interessante sempre fazer o desgaste nessa sequência. Desgasta aqui primeiro a área de absorção de luz, ou se preferir a área vestibular, né? A área de reflexão de luz, começando pela borda. Mas eu acho mais interessante desgastar as áreas de absorção de luz primeiro. Evidenciando ali, mantendo o desenho da linha de brilho. Marcar aqui as arestas de linha de brilho do canino, aresta de transição. Agora é efetuar o desgaste da área de absorção de luz dos caninos.
Bom, aí está o desgaste da região vestibular e borda incisal com a técnica de cutback, né? A redução de uma parte das coroas para a estratificação da camada de efeitos e também uma camada de esmalte, ou só uma camada de esmalte. Aqui nessa fase eu posso simplesmente aplicar uma massa de incisal aqui, um esmalte, e eu já vou ter um efeito mais dinâmico. Só com essa anatomização da dentina já vai dar um efeito bem interessante. Mas eu tenho também a possibilidade aqui de fazer uma caracterização de mamelos, de área de absorção de luz um pouco mais intensa, cromatizar essa base, né, essa dentina, e depois aplicar um esmalte. Então essa técnica de cutback eu vejo assim como uma técnica que tem uma grande vantagem com relação às outras técnicas. Assim, a indicação é que isso se torna bem produtivo no laboratório, porque isso aqui pode ser pode ser esculpido em cera. Então toda a palatina aqui fica mais forte, porque toda a estrutura fica em silicato. É diferente de fazer um cupping, onde eu teria que estratificar a cerâmica aqui na palatina, as cristas e tudo mais. Então dessa forma já fica mais resistente a coroa. Essa é uma das vantagens em termos de resistência. Me permite fazer uma personalização bem interessante, da forma que eu interpretar, a disponibilidade que eu tiver para fazer essas caracterizações internas, ou até mesmo fazer um trabalho mais simples, com incisal mais simples, só uma redução. Se eu não quisesse fazer, evidenciar sulcos de desenvolvimento, evidenciar os lóbulos aqui e tal, fazer só um desgaste, aplicar um esmalte já teria um efeito bem interessante. Então é uma técnica bem versátil. Ela se aproxima muito assim da técnica estratificada, e que eu também posso fazer aqui com uma pastilha LT, que é uma pastilha de baixa translucidez, que ela tem uma propriedade de bloquear um pouco mais o remanescente escurecido, ou no caso aqui eu usei uma pastilha MT, porque o substrato ou remanescente já é um substrato favorável e não vai ficar uma coroa tão espessa. Então essa pastilha já tem uma certa translucidez, que é média translucidez. Então a indicação da técnica de cutback é para pastilhas LT ou MT. Alguns alunos me perguntaram, eu posso fazer com MO, com HO, essa técnica de cutback? Eu não recomendo, porque tanto a MO quanto a HO, elas são bem opacas, né? A MO ela já é média opacidade. Então, é uma pastilha que eu entendo, na minha interpretação, que é mais indicada para fazer cupping, fazer subestrutura, fazer um cupping e estratificar sobre esse cupping. Para a técnica de cutback, que eu vejo que é mais interessante é usar a MT, no caso que eu utilizei, e a LT. As duas que eu acho mais interessantes, as duas pastilhas que eu acho mais interessantes aí para a técnica de cutback. E então, para a pessoa que queria ver como que eu faço aqui o cutback, tá aí a forma que eu faço o desgaste, a sequência, sempre mapeando esse desgaste para que eu consiga anatomizar a dentina com esse desgaste, marcando ali as linhas de brilho, fazendo desgaste das áreas de absorção de luz, me orientando pela muralha. Agora aqui a gente pode observar que eu tenho uma espessura uniforme de esmalte. A minha dentina aqui desses dentes, ela está chegando aqui na borda, então eu vou ter uma espessura de área de transparência aqui bem equilibrada. Isso é muito interessante também. Então é isso. Agradeço a todos pela atenção e vou fazer um vídeo em breve sobre a aplicação de cerâmica sobre cutback. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, e se você gostou desse vídeo, se você achou interessante esse conteúdo, se foi interessante para você, compartilhe com nossos colegas, se nós podemos compartilhar essas informações que para algumas pessoas, às vezes, essa sequência de desgaste, tem uma curiosidade de entender como que faz o cutback, quem está começando aí, como que é feito esse desgaste, a sequência, por que eu desgasto dessa forma, para ter essa dinâmica de luz. Compartilhe aí com os nossos colegas, que certamente vai agregar valores aí no dia a dia, na produtividade, na produção dos nossos colegas. Um grande abraço a todos, fica todo na paz e até o próximo vídeo.